Meus irmãos, boa noite. Pela graça de Deus, eu sempre digo que é graça de Deus que nos concede esses momentos espetaculares na sua presença. O dia do Senhor é um dia reservado para isso mesmo, para estarmos na casa do Senhor, usufruirmos dos privilégios que Cristo concedeu na cruz do Calvário. E isso alegra também o coração de Deus. Essa semana a Clarice disse assim: Pai, Deus está feliz. Porque Deus está feliz. Eu lembrei rapidamente daquele texto de Isaías que diz que ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. E o penoso trabalho da alma de Cristo naquela cruz resultou nesse momento aqui, nesse momento presente. Então, é graça e misericórdia de Deus que nos concede esse privilégio de estarmos juntos. Meus irmãos, essa noite a gente vai fazer um estudo sobre alguns, algumas características da vida cristã. Bom, eu peço que os irmãos abram, por favor, a Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo de 6 a 7. A gente não vai se prender muito no texto, mas eu tirei esse texto como referência, porque a importância desse texto na vida do cristão deve ser máxima. Vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos ficar em pé, fazer uma oração, pedir graça de Deus para esse momento, que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, pelo privilégio e graça que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Senhor Deus. Nos ajuda nesse momento a atentar para a palavra que o Senhor tem colocado na nossa vida, no nosso coração. Nos ajuda a termos o coração transformado pelo Senhor a cada dia, Senhor Deus. Por favor, em nome de Jesus, me abençoa e abençoa cada irmão aqui presente também. Amém. Vamos ler então Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 7. Vamos ler juntos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa noite a gente vai estudar algumas características. Eu coloquei um tema para esse estudo, as características do cristão verdadeiro. Na verdade, o verdadeiro não seria preciso aqui, né? As características do cristão. Porque quando nós falamos em cristão, a gente está falando de fato, aquele que já teve o seu coração transformado. Então, essa noite nós vamos estudar 4 características do verdadeiro cristão. Me permitam usar cristão verdadeiro, por questões didáticas, tá? 4 características do cristão verdadeiro. O texto de Colossenses diz assim: ora, assim como recebestes a Cristo Jesus. O coração do crente ou do ser humano foi transformado quando ele recebeu a Cristo Jesus no seu coração. A gente sabe pela doutrina que esse receber aqui não parte do homem. Esse receber parte de Deus. É Ele que nos concede fé, pela graça. Pela graça, Ele nos concede fé. Como recebestes a quem? A qualquer uma pessoa? A recebeste a um outro Deus? Não. Ele diz, como recebestes Cristo Jesus. O receber de Cristo Jesus na vida cristã é tão espetacular que requer que automaticamente algumas características elas vão se propagar na vida do cristão. A primeira característica, olha só, assim como o Senhor Jesus, assim andai nele. O cristão deve andar, o apóstolo Paulo tinha isso muito em mente quando ele falou a essa igreja, que é como um progresso na vida do crente. Você recebeu a Cristo? Então agora, ande nele. Você ou
ou não recebeu. Se você não recebeu a Cristo Jesus no seu coração, você não vai andar, porque o andar na vida cristã requer sacrifício. Sacrifício de amor, sacrifício de louvor, sacrifício de santidade. Andai nele, em todos os caminhos, em todas as situações. Essa é uma das partes mais difíceis da vida cristã. Nele, radicados. Nós como crentes, colocamos as nossas raízes em Cristo Jesus, no fundamento que é Cristo Jesus. Nele radicados e edificados. É como uma construção mesmo. Você faz o alicerce e começa a edificar. Esse é o raciocínio que o apóstolo Paulo nos dá. Nele radicados, e agora você está radicado em Cristo Jesus. Você vai começar agora a edificar a sua vida cristã. Em quem? Em Cristo Jesus. Nele radicados e confirmados. A cada dia, confirmados pelo próprio nosso coração, pelo próprio Espírito Santo que habita em nós e pelo testemunho externo também. E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, diariamente, a vida cristã, nós temos que ter esse esboço na nossa vida. Nós recebemos a Cristo, nós recebemos, o nosso coração foi transformado pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, então agora nós devemos andar nele. Siga em frente. A vida cristã não é uma vida estática. Você recebeu a Cristo Jesus no seu coração? Siga, continue andando, caminhando em todos os momentos da sua vida. Você não recebeu a Cristo no seu coração? Então, ore para que Deus conceda a fé salvadora, assim como diz o apóstolo Paulo. Pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E nessa noite, essa breve introdução, a gente vai ver 4 características da vida cristã. A primeira característica de um crente verdadeiro, é o crente ou cristão, é aquele cujo coração foi transformado pela obra salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não tem para onde fugir, a não ser que, como o próprio apóstolo Paulo fala para Gálatas, a não ser que recebestes um outro evangelho. Mas se você recebeu o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, o seu coração, você é crente em Cristo Jesus, você é um cristão em Cristo Jesus, sim, o seu coração foi transformado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Então todos nós, um dia, quando estávamos no mundo tenebroso, sentimos a obra salvadora de Cristo Jesus na nossa vida. Cristo nos chamou, Ele que nos chama, pela vontade de Deus, o apóstolo Paulo fala. Em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, Cristo nos chama e nos tira, nos desarraiga desse mundo tenebroso para nos colocar onde? No reino do Filho do seu amor. Que coisa linda. Nós, indignos, sem merecimento algum, em um determinado momento da história, da nossa história, no tempo oportuno, a Bíblia fala, Ele nos chamou, Ele nos conheceu antes da fundação do mundo e nos chamou daquele lugar onde estávamos. Muitos crentes, às vezes a gente conversa e lembra, eu lembro o dia que Deus me chamou. Eu particularmente lembro o dia que Deus me chamou. E quando a gente lembra disso, a gente cai em alegrias profundas, porque se a gente for analisar o contexto que Cristo nos chamou, façam esse teste um dia. Analise o contexto que Cristo chamou você e vê onde você estava. Estava lá no Castelo Forte, você estava muito bem, você estava andando em santidade perfeita? Não. Você estava num tremendal de pecado e Cristo lhe tirou de lá. Abra uma Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 1, versículo 1, versículo 21. Evangelho de Mateus,
capítulo 1, 21. Qual foi a função? Por que Cristo veio a essa terra? No versículo 21 diz assim: ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará. Mas nós não estávamos bem. Estávamos muito bem. Nós não estávamos bem. Nós estávamos no lamaçal de pecado. Deus enviou, na economia de Deus, na Santíssima Trindade, Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. E Mateus disse isso muito claramente: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Poderia ser de apenas um laço, mas é o pecado que desde quando Adão caiu em pecado, toda a raça humana foi afetada. Toda a raça humana. O Salmos 14, versículo 2 e 3, diz assim: que Deus olhou do céu para ver se existia algum justo. E a resposta que do próprio Deus é: todos se extraviaram, nenhum justo, nenhum sequer. Eu estava falando a semana passada para os meninos da escolinha, aí o Joel está aí, que o que a gente pensa que existe de bondade na nossa vida, sem Cristo Jesus, Isaías diz que é igual vestes de leprosos, trapos imundos, vestes de leprosos. Sem Cristo Jesus, a nossa vida, ela é horrível diante de Deus. Ela ofende. O próprio Deus faz uma ilustração nesse versículo, nesse capítulo 14. E é como se ele olhasse do alto para ver se de fato existe um justo. Nenhum sequer, todos se extraviaram. O pecado de Adão fez toda a humanidade cair em desgraça eterna. O pecado de Adão fez toda a humanidade cair em desgraça eterna. Como é então que nós nos achegamos a Deus? Dessa forma, Deus enviou o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. E como é que nos achegamos agora a Cristo Jesus? Nós nos achegamos por nós mesmos, nós vamos buscar Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos abrir mais um texto, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Olha só o que a Bíblia diz, olha só o que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Agora complicou, porque pensávamos que estavam muito bem. Aqui o apóstolo Paulo fala que ele nos deu vida, estando nós com uma pequena gripe nos nossos delitos e pecados. Mortos nos nossos delitos e pecados. Uma vez um pastor fez uma ilustração e disse assim: qual a função de um morto? A função de um morto é só uma função: entrar em estado de putrefação. Só essa função que ele tem. Ele não sente mais, ele não mexe nada. Ele está morto nos seus delitos e pecados. O pecado de Adão, a ordem que Deus deu a Adão foi: se você pecar contra mim, comer da árvore do bem e do mal, da árvore proibida, você vai morrer. E foi isso que aconteceu. As duas mortes se instalaram rapidamente depois do pecado de Adão. A morte física, que veio como consequência do pecado, e a morte espiritual. Todos nós nascemos separados de Deus. Nós não vamos ser condenados por aquilo que ouvimos ou deixamos de ouvir. Ah, mas eu não ouvi do evangelho, é injusto que seja condenado. Nós não, espero que não, né? Pela graça de Deus. Mas o homem vai ser condenado pela condição de pecado que ele está desde Adão. A condição de pecado do homem é essa que o salmista fala no capítulo 14.
Nenhum sequer, não é justo, não há justo. O apóstolo Paulo reitera também isso na sua carta. Então, essa é a primeira característica da vida de um verdadeiro cristão. O coração dele foi transformado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, pela fé. Ainda em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Um pouco mais abaixo. Capítulo 8 a 9. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Porque pela graça sois salvos mediante a... E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É Deus que nos concede. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Porque nós estávamos em estado de putrefação. Aquele estado anterior à obra de Cristo na nossa vida era um estado de putrefação, de morte. Ele nos deu vida pela fé. Ele mesmo nos concedeu. Ah, mas eu tenho a fé. Você pode ter fé que o seu time de futebol vai ganhar, que você vai se dar bem numa determinada coisa, mas a fé salvadora, a fé salvadora só Jesus pode nos conceder. Por que Deus nos concede a fé salvadora? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. Ele pensa coisas agradáveis a nosso respeito em Cristo Jesus. Só por Cristo. Ah, mas eu posso me achegar, como o presbítero Joás disse, você vai se achegar a Deus de qualquer jeito, né? Mas você vai se achegar a Deus de forma perfeita pela fé em Cristo Jesus, que Ele mesmo nos concede na cruz do Calvário. Então o homem, ele está numa condição de separação eterna de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus enviou o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus tinha que ser porque o homem pecou e a justiça de Deus tinha que ser aplacada em alguém. Se fosse aplacada em nós estávamos ferrados, né? Mas Deus aplacou a sua justiça no seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Pai, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, todos os nossos pecados estavam cravados na cruz do Calvário. E Ele mesmo nos concede essa fé de olharmos para a cruz e vermos a salvação em Cristo Jesus. Só Ele pode nos conceder isso. Se alguém pensar e se achega a Deus por si mesmo, esse ensino não é bíblico. Porque a Bíblia fala claramente que Deus nos deu vida estando nós mortos. Você não estava só meio respirando. Você não estava com uma gripe. A queda do homem, o pecado de Adão, não foi um simples tropeço. Todo o cosmos, tanto é que o apóstolo Paulo fala que a natureza espera o dia da redenção. Todo o cosmos foi afetado pelo pecado. Não foi um simples tropeço. Foi uma queda devastadora. Que todas as faculdades, todas as funções humanas foram afetadas pelo pecado. Nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus nos criou assim, a sua imagem e semelhança. Mas todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado. Então nós não temos a mínima condição de nos achegar a Deus. Nós não temos a mínima condição de nos achegar a Deus por nós mesmos. Gálatas capítulo 1, versículo 2 a 4. Vamos ler então conjuntamente. Deixa eu achar também a minha aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 2 a 4. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou, versículo 4, especificamente, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos, mesma coisa de Mateus. Ele virá e salvará o seu povo do pecado dele. Só que aqui, o apóstolo Paulo está vendo a obra já executada, né? Mateus faz uma ilustração usando textos do Antigo Testamento, dizendo que ele virá. E na época de Mateus já tinha vindo também. Ele estava justificando.
Aqui o apóstolo Paulo fala que ele, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Voltando à alegria de Deus, de fato, quando ele olhou para a sua obra, ele ficou satisfeito. Só ele mesmo, a si mesmo se entregou. Ele não foi empurrado para se entregar. Ele veio para se entregar por nós, para morrer por nós e fazer essa obra salvadora, o qual se entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos desarraigar deste mundo legal, bacana. Liguem, quer dizer, não liguem, mas se você ligar a televisão, você vai ver o contexto desse mundo perverso no dia do Senhor, o que eles assistem no dia do Senhor, o que eles passam no dia do Senhor. Se você tiver a oportunidade de ver um homem no seu estado de fúria, você vai ver que o pecado afetou de tal forma que a perversidade dominou o coração dele. Então, o mundo, ele está nessa esfera de perversidade de pecado. Este mundo tenebroso, a Bíblia fala. E Deus nos desarraigou desse mundo quando ele veio a si mesmo, se entregou e morreu por nós. O crente verdadeiro é aquele cujo coração foi transformado pela obra salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é uma das características que deve nortear a nossa vida. Nós recebemos a Cristo, nosso coração foi transformado por essa obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Então essa é uma das primeiras características da vida cristã. Uma segunda característica é uma expressão que se popularizou no mundo católico e que quando nós nos convertemos, nós temos medo de utilizar muitas vezes. Essa expressão é ser santo. Tá? Um crente verdadeiro, mais uma vez me permitam, uma segunda característica do crente verdadeiro é que ele tem de ser santo. Ah, mas eu não sou santo. Então você não vai se aproximar de Deus. Porque Deus exige que você seja santo. Mas eu não consigo ser santo. Você mesmo não consegue ser santo. Mas a obra de Cristo na cruz do Calvário deu todo o subsídio para sermos santos. Quando nós recebemos a Cristo, a primeira característica, quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, quando Cristo faz uma obra salvadora, salvadora no nosso coração, nós somos santos. A definição do conceito de santo é justamente separado. Foi o que Paulo fala aos Gálatas. Ele nos desarraigou desse mundo. Ele nos separou desse mundo. Ele nos tirou desse império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, nós somos santos. Nós estamos separados para Deus. As nossas obras agora não são aquele trapos de imundícia. As nossas obras são agradáveis diante de Deus. Porque Ele não olha por nós mesmos, mas Ele olha através de Cristo Jesus, e Cristo Jesus é santo. Então, todo crente cujo coração foi transformado, ele é santo. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, é uma coisa impressionante. Se a gente pegar, por exemplo, a primeira carta de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Os crentes de Corinto pensavam que eles eram os melhores crentes daquela região, só porque eles tinham alguns dons. Problema de relacionamento com os pais, problema no casamento, problema de pai e filho, de pai e nora, problema na organização do culto. A gente pode pensar, essa igreja aí está fora. O que é que o apóstolo Paulo escreve? 1 Corinto, capítulo 2, versículo 1, por favor. Desculpa, irmãos. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Vamos ler juntos, por favor? A igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Vamos continuar. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Não tem nada para a gente nem falar, né? A igreja, eles estavam na luta, eles foram chamados para ser o quê? Santos. Foi esse o chamado que Deus fez quando nos chamou. Ele nos chamou para sermos santos. Santos onde? Ele fala aqui que a igreja se espalhou de tal forma que aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, os santos estão espalhados em todo lugar. Uma ilustração para a gente ver como a igreja ela está nesse mundo tenebroso e os santos brilham, é quando a gente olha à noite para um céu estrelado e vemos uma escuridão total, quer dizer, não vemos, né? A gente vê pela ausência de luz, mas a gente vê alguns pontos luminosos, as estrelas. Esse é como Deus nos olha também. Esse mundo tenebroso, e ele não vê mais daquele jeito. Eu olhei do alto e vi se existia alguém que fazia o bem. Não existia nenhum sequer, mas agora em Cristo Jesus, ele olha e tem esses pontos luminosos, luz e sal espalhado em todo lugar, os santos no mundo. Nós somos chamados para sermos santos. Santos em todo lugar, professando a fé daqueles que já foram transformados também em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo. Uma das formas de a gente ser edificado na vida cristã é quando a gente olha o testemunho do passado. Crentes, Hebreus fala que crentes eles não eram dignos desse mundo. Não eram dignos. Eles viviam como peregrinos, andando, caminhando até a Canaã celestial, no nosso caso, até Jerusalém celestial. Eles não eram dignos de ser chamados desse mundo. Deus nos olha e nos vê luminosos, nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas, Ele nos vê luminosos. Que glória, que bênção. E nós vamos ser luminosos como crentes, porque não tem, o Senhor Jesus fala que você não acende uma candeia, no nosso contexto aqui, uma lâmpada, ou num contexto mais antigo, uma lamparina. Não sei se vocês sabem o que é lamparina. Coloca o querosene, acende a lamparina, não dá para esconder. Racionamento, lá em Cametá, não tinha dinheiro para pagar energia, você tinha que acender a lamparina. Mamãe acendia a lamparina e você não colocava debaixo de uma lata. Ela colocava para iluminar. Então, onde o crente estiver, ele é santo. Ele está para iluminar. Ele é santo em casa, que é o lugar que a gente talvez mais negligencie. Ele deve ser santo em casa, com a esposa, com os filhos, no falar, no proceder, no assistir programas. Ele é santo e deve ser santo na igreja. Mas na igreja eu vou ser mais santo ainda. Porque os irmãos estão olhando, sabe como é que é. Ele deve ser santo, não pelo contexto somente que ele vive, mas por causa que ele quer agradar o seu único Salvador que morreu na cruz do Calvário. Ele deve ser santo em casa, na igreja, no trabalho, expressando aquilo que ele vive. O salmista fala que os mandamentos do Senhor não são temerosos. Quando eu converti, um texto que me fez assim não entender muita coisa é o Salmo 1, que ele fala que o crente é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Eu falei, agora complicou. Como é que eu vou meditar nessa lei de dia e de noite? Eu liguei para o meu pastor. Eu lembro esse dia. Eu falei, pastor, estou numa situação muito difícil aqui. Porque eu encontrei esse texto aqui. Ele fala que o cristão, o crente, é aquele, o bem-aventurado, no caso lá, né? É aquele que medita
de dia e de noite na palavra do Senhor. Ele falou, mas é isso mesmo. Você vai ter que meditar. Por quê? Porque o coração do cristão já foi transformado de tal forma, já aconteceu a metanoia na vida, na mente dele, uma mudança de mente, que agora o prazer dele é viver as coisas de Deus. Por isso que o salmista fala que os mandamentos do Senhor não são pesarosos, não são pesados. Agora fala-se por descrente. Não, de jeito nenhum. Pesado demais, não, de jeito nenhum. Mas nós não. Nós nos alegramos com isso. Nós nos alegramos de amar o mandamento do Senhor. Uma terceira característica da vida do crente é que a primeira característica, o coração dele foi transformado. A segunda característica é que ele deve ser santo nesse mundo de trevas. A terceira característica é que o cristão, quando ele foi transformado pela graça salvadora de Deus, ele ama a casa do Senhor. Não tem como fugir disso. O crente, quando ele tem o coração dele mudado pela obra de Deus nas cruzes do Calvário, quando nos convertemos, queremos nos ajuntar ao povo de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nós queremos também usufruir dos privilégios daquilo que o Senhor Jesus fala, que nós ganhamos mais pais, mais irmãos, mais mães. Isso é um privilégio muito grande. O cristão, quando se converte, ele quer andar com o povo de Deus. Ele quer andar com o povo, ele faz questão de estar na casa do Senhor. Ele faz questão de usufruir dos privilégios da comunhão com os irmãos. Uma marca de uma igreja, de um cristão verdadeiro, é que ele ama os irmãos. Ele ama os irmãos. Devemos fugir de qualquer ensino que mostre que congregar é secundário. Hoje a gente vive num contexto onde existe os chamados, até o IBGE já calculou isso, né? Existe uma porcentagem chamada de desigrejados. Eu já me deparei com alguns desses. Você é crente? Sou crente. Onde você congrega? Não congregamos. A gente se junta às vezes na casa. E vocês fazem o quê? A gente ora, a gente lê a Bíblia e tudo mais. Mas por que vocês não congregam? A igreja é muito problemática. A igreja, os irmãos, não sei o quê. Você não é irmão? A igreja somos nós. Cristo nos chamou os trôpegos, chamou as prostitutas. Cristo chamou aquele irmão que estava com problema no casamento. Cristo chamou aquele irmão que era orgulhoso. Cristo chamou o avarento. Cristo nos chamou, era assim que nós estávamos. Nós estávamos desse jeito. E Cristo nos chamou e formou pelo seu sangue a igreja dele, o qual se congrega nesse lugar. Para a glória de Deus. O qual nos usufruímos desse manjar da comunhão dos irmãos. Desse privilégio de comunhão dos irmãos. Meus irmãos, Salmo 23, versículo 6. Por favor. Salmo 23, versículo 6. Vamos ver então como alguns crentes do passado viam a importância de congregar. Salmo 23, versículo... A gente usa muito Salmo 23 pela primeira parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ótimo, graças a Deus. O versículo 6 diz assim, vamos ler junto? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Enquanto nós vivermos, e exista isso no nosso coração, a vontade de congregar na casa do Senhor, estarmos junto da igreja de Deus. Uma das evidências de quando estamos fracos na fé é que a gente não tem prazer de estar na casa de Deus. Não quer dizer que você não é crente, mas muitas vezes passamos por situações que a gente enfraquece de tal forma que a gente não quer vir para a igreja. Quantas vezes a gente já passou por isso? Não vou para a igreja hoje.
Uma vez uma irmã estava dizendo que o marido dela, segunda-feira, o culto aqui no UNA é quarta. Segunda-feira ele acordou e disse assim: amor, eu não vou para a igreja de quarta. Como assim você não vai para a igreja de quarta? Você ainda nem chegou. Por que você não vai para a igreja de quarta? Eu não quero, ou eu vou estar ocupado. Eu não quero ir para a igreja de quarta. Por quê? Porque por determinadas situações o nosso coração não está bem. Nós devemos, o que Gálatas fala, você achou Jesus Cristo achou, agora andai nele. Nele edificados, nele radicados, nele edificados. É isso, andai nele, andai, continue. O Kennedy Whisky, que é um pastor canadense, ele é canadense, então ele usa umas expressões meio invertidas. Ele fala continuai continuando. Continuai continuando. Andai nele. Continue continuando na batalha cristã. Não pare. Por muitas vezes, e o salmista aqui ele fala que o prazer ele queria habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não era só o domingo não também, e a quarta. Era todo sempre ele queria estar na casa do Senhor. Salmo 122, por favor, meus queridos irmãos. 122, versículo 1. Vamos ler junto também o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Você lembra que eu falei esse salmo há uns domingos atrás? Quem disse para você vir na casa do Senhor esse domingo? O próprio Deus. Ele chamou você para vir na sua casa. E o nosso coração se alegra quando Deus nos chama para vir na casa dele. Ou um irmão, numa situação que a gente está às vezes dificultoso, ainda lutando para não querer vir para a igreja. E, irmão, vamos na igreja? Vamos na igreja. A gente vai meio... E quando a gente chega, que bênção, que culto maravilhoso. E a gente sai edificado, sai radicado, sai transformado pelo poder de Deus na nossa vida. Então, essa era o que o salmista pensava. Salmo 137. Não precisa abrir no 137, mas o título do salmo é Saudades da Pátria. Não é isso? Saudade da pátria. O povo foi levado para o exílio na Babilônia e eles eram chacotados na Babilônia. Em determinada situação, alguns crentes sentaram na margem de um rio, às margens do rio, nós nos assentávamos e chorávamos. Por que eles choravam? Lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos da igreja de Deus. Lembrando-nos do culto dos irmãos. Mas eles não podiam fazer isso. E os babilônios diziam para eles, agora cantem, agora louvem. Imaginem se Deus faz isso um dia com a nossa vida. Nos tira, como crentes, eu estou falando aqui para crentes, nos tira de um local onde a gente vai estar, por consequência, no caso de Israel, era consequência do pecado deles, um local onde eu não posso congregar, eu não tenho a companhia dos irmãos. Que dificuldade seria? E lá eles estavam enfrentando a mesma dificuldade. O contexto é que eles, de fato, se assentavam lembrando de alguns dos cantos de Sião, lembrando da igreja de Deus em Sião. E hoje a gente tem um privilégio grandioso de poder congregar, de poder, com liberdade, vir à casa do Senhor. Então, o crente, uma das marcas do verdadeiro cristão, é aquele que ama a casa do Senhor. Amém? Amém. Uma quarta característica da vida cristã, para a gente finalizar, irmãos, o cristão verdadeiro, ele deve expressar amor aos irmãos. Essa é uma das marcas muito exigidas quando Cristo faz uma obra na nossa vida. Naturalmente, quando Cristo faz uma obra na nossa vida, a gente ama os irmãos. Então, uma forma de a gente se avaliar como cristão verdadeiro
como a gente está na fé, como está o nosso amor pelos irmãos. Como é que está o nosso amor pelos irmãos? Porque se a gente observar dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mostram a relação vertical de Deus, nossa com Deus. Deus dá alguns mandamentos. Esse do capítulo 20 vai mostrar os 10 mandamentos. E os 4 primeiros mandamentos, Deus exige que nós tenhamos uma relação perfeita com Ele. É essa relação vertical que nós devemos ter com Deus, cujo nosso coração foi transformado pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Cristo, e nós temos essa relação vertical com Deus. Os 6 mandamentos restantes são mais que 4, olha a importância, né? É a relação horizontal que Deus trata. É a relação nossa com nossos irmãos. É a relação nossa com nossos irmãos. Dos 10 mandamentos, 6 estão relacionados à relação nossa com nossos irmãos. Então, a importância nossa em amar os irmãos é uma expressão do verdadeiro cristão. Nós amamos os irmãos, nós amamos os irmãos. Só que em determinados momentos da nossa vida a gente está numa secura de alma. A gente não está edificando. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Você não está colocando os seus tijolinhos no alicerce que é Cristo. Você não está colocando os seus tijolinhos de oração, os seus tijolinhos de leitura da palavra, os seus tijolinhos de comunhão com os irmãos, de louvores espirituais. Seus tijolinhos têm muitos espaços e a gente passa muitas vezes a ter visões diferentes da igreja. E a gente passa a ter dificuldade de relacionamento. 1 João, por favor, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos, irmãos, por favor. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Mas o contrário é verdadeiro também, olha só. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas o João, né, o Tiago, às vezes, um tempo desse deu um estudo para a gente de Pedro, mas ele falou também aqui de algumas doutrinas que estavam surgindo na igreja, que o apóstolo João é conhecido como apóstolo do amor. Mas ele falava, se alguém vier bater na sua porta e trazer doutrina diferente também, não deixe nem entrar. Mas como assim, o apóstolo do amor? Porque ele via a importância da questão doutrinária e a importância da relação com os irmãos. Então, se você diz, 1 João, capítulo 2, 9, se você diz que estar na luz, se você diz ser luz, mas odeia a seu irmão, até agora você está nas trevas. Então, se a gente tem prova de que Deus é bondoso no nosso coração, que Deus nos amou, mesmo a gente não merecendo nada, a gente deve também amar os irmãos, não merecendo nada também. Gálatas 6, versículo 10, por favor, irmão. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esse é o privilégio que a gente tem de abençoar os irmãos e ser abençoado com aquilo que ele nos concede. A semana retrasada, fui grandemente abençoado aqui na igreja do Una. Não sei se os irmãos observaram, os 2 últimos meses, eu não vim nos cultos de quarta, porque eu voltei a trabalhar e eu peguei uma disciplina, dou aula, dia de quarta à noite. O coordenador me deu sem ter negociação. E semana passada uma irmã chegou comigo e disse, Ronaldo, sentimos muito a sua falta. Sentimos muito a sua falta aqui. Tá?
E aquilo me alegrou tanto porque demonstrou uma característica de amor, igual, igual João fala aqui, de amor verdadeiro pelo cristão. E é esse amor que nós devemos ter. Um amor fruto de uma obra estratosférica que Deus fez na nossa vida. Um preço que a gente não podia pagar nunca. E Deus fez uma obra espetacular. E esse mesmo amor que nós devemos expressar para a vida dos irmãos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a vivermos uma vida cristã virtuosa, a vivermos uma vida cristã maior do que aquela que a gente tem vivido, mais gorda, essa expressão que eu utilizo. Deve ter outra expressão, tem, claro, né? Uma vida cristã mais fervorosa. Fervorosa é melhor, né? Uma vida cristã mais fervorosa. Uma vida cristã mais autêntica. Por quê? Porque um dia Cristo nos chamou. E agora nós estamos... Que coisa maravilhosa! Nós somos crentes. Eu lembro quando eu era molequinho, falava que era crente, a gente saía correndo. A Assembleia de Deus tinha muito aquele culto nas ruas, né? Década de 80, quer dizer, não sou tão velho, mas peguei um pedaço de 80 ainda. E uma vez eu cheguei em casa, mamãe, quase eu era crente. Mas por que, meu filho? Eles jogaram e eu corri na hora que quase pega em mim por ser crente. Então hoje nós temos o privilégio de o poder de Deus entrou na nossa vida. O apóstolo Paulo fala que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo foi o mesmo poder que transformou o nosso coração. Então que Deus nos ajude no dia a dia a vivermos para Deus. Amém? Vamos orar, fazer uma oração? Senhor Deus, maravilhoso Senhor, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos alcançou, o Senhor transformou nossa vida e nosso coração. Nos ajuda a viver agora de forma santa, piedosa e reta nesse mundo, Senhor Deus. Por favor, abençoa essa igreja do Una a expressar, Senhor Deus, na vida o bom perfume do Senhor. Por favor, Senhor Deus, nos ajuda. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Amém, Senhor. Amém.